Ensinamento de Meishu Sama. Como surgem as doenças? Em princípio, as doenças resultam de nuvens que envolvem total ou parcialmente o espírito. São elas provocadas por duas causas. A primeira é a prática do pecado, em consequência do qual as máculas e impurezas vão sendo acumuladas no espírito. Tais problemas fundamentam-se, pois, na lei de causa e efeito, ou seja, a lei do karma. Assim, toda vez que alguém causa sofrimento aos outros ou prejudica a sociedade, recebe em forma de máculas o resultado do mal que praticou. A segunda maneira de acumular nuvens no espírito é pelas toxinas hereditárias e as produzidas pelos remédios usados após o nascimento. Sobre esse assunto, vou falar em outra ocasião. O importante agora é esclarecer o conceito de nuvens do espírito, as quais, na sua essência, assemelham-se às que se formam no céu, ou, em outras palavras, é como se fossem uma junção do corpo com o hidrogênio. Então o ensinamento aqui é bem objetivo, né? Ele está dizendo que são duas formas, né? São formadas doenças. Uma é pelo pecado. Então a prática, coisas que vão contra a lei divina, a lei de Deus, então entra na lei de causa e efeito e gera mácula. Essas máculas se materializam em toxinas, como a gente já até discorreu sobre isso, acaba acontecendo alguma purificação ou doença. A outra são as toxinas hereditárias, aquelas que a gente sempre comenta. A pessoa tinha problema pulmonar, era uma gripe, virou uma tuberculose, uma pneumonia, aí foi tomando medicamento. Hoje em dia virou aí, as hereditárias já chegaram a ter a necessidade do vírus do Covid. E as adquiridas. Então, o Meishu Sama está falando que é uma nuvem, né? É como as nuvens no céu. Aí as nuvens no céu, ela tampa a luz do sol, né? Aquelas nuvens escuras, elas tampam a luz do sol. A mesma coisa no nosso espírito. As nuvens das máculas, elas tampam a luz da alma, né? Então a gente não consegue ficar ligado à nossa alma, à nossa essência divina. A gente fica desligado, fica um espírito desligado por conta das máculas. Cientificamente seria o hidrogênio impuro, ou seja, a parte aquosa está maculada, está impura, né? Está escura. Dá continuidade aqui no ensinamento. Continuidade do ensinamento de Meishu Sama. Ainda com relação às nuvens do céu, existem aquelas resultantes da associação de elementos puros, como os cirrus acúmulos, indicativas de tempo bom. Por outro lado, acontece de se formarem outras escuras e pesadas, que devem ser eliminadas por chuva, vento, tempestade, etc. Fenômenos esses que simbolizam a ocorrência de uma reação purificadora para limpar a natureza. Algo semelhante ocorre na vida do ser humano. Quando o espírito está envolto por muitas impurezas, faz-se necessário um processo de purificação chamado doença. Por ignorar a verdadeira causa das enfermidades, a medicina convencional as impede de exercer a sua função, qual seja, limpar o corpo humano. Então, cada vez que uma moléstia é interrompida, cessa a ação purificadora e as nuvens aumentam. Ao mesmo tempo, surge uma nova espécie de micróbio, muito primitiva, quase imaterial, que vai evoluindo para formas cada vez mais complexas, mais densas, até chegar a uma instância material, alcançando um tamanho possível de ser detectado através do microscópio. Então, para curar radicalmente as doenças, é preciso, antes de tudo, eliminar as nuvens espirituais, onde se encontra a causa da origem dos micróbios. Esse princípio, entretanto, está no nível muito mais elevado do que aquele em que se encontra a ciência convencional. Arte do Jorei, volume 1, página 46. Então, assim, é muito interessante, né, como que Meishu Sama discorre, para tentar fazer a gente entender de uma forma clara, científica, profunda mesmo, como que se processa a doença, como que se processa as purificações, né? Então ele está dizendo aqui que é idêntico às nuvens no céu. Então, tem as nuvens, né, clarinhas no céu, que é normal,
Não é isso? Mas tem nuvens densas, escuras. Quando as nuvens são escuras, acontece então uma purificação do céu. Então a meditação fala que más palavras, más ações, maus pensamentos maculam a atmosfera. E que vem purificações de ordem natural, né, da natureza, tempestades, furacões, terremotos, tsunamis. Então, assim, é bem interessante que essas tempestades, essas chuvas, essas nuvens escuras são um processo de purificação da atmosfera. Quando a nuvem é clarinha, é normal. Quando a nuvem é densa, ali está sendo purificado, tá uma ação purificadora, tá limpando as ações nossas mesmo, né? Porque a gente reclama, eu reclamo pra caramba às vezes aqui. Dependendo do dia, eu xingo e então. Eu sei, né? Imagina quem nem sabe. Então, não sei os senhores, mas eu tenho vezes que eu dou, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Então, o que mais que Meixo Sama está falando? Ele está dizendo que então é idêntico dentro do nosso corpo. Aquelas nuvens, assim como tem uma tempestade, chove, trovões, o céu racha, no nosso corpo também começa aquela purificação. Aí tem aquela dor que racha, né? Começa a derreter, começa a doer, começa a incomodar os nervos, as toxinas, né? Que são materializações das máculas. Então, assim, é muito parecido ou é idêntico, né? A gente está dizendo que é idêntico, né? É o processo de purificação do céu e o processo de purificação dentro do nosso corpo, né? É interessante, muito interessante. Então, o que Meixo Sama está dizendo aqui sobre os micróbios, né? Está dizendo que ele é imaterial, ele é do espiritual. Então, a causa das doenças não é o micróbio. O micróbio é criado pela natureza para poder comer a causa da doença, que é a toxina. Então, assim, para a gente ver como que a medicina está tão longe, mas está distante, está quilômetros, anos-luz da causa das doenças, né? Então, ela aprendeu um jeito de congelar a doença, ela congela, vai piorando cada vez mais, né? Cada vez mais vai vindo doenças mais fatais por conta desse congelamento, só por conta do congelamento. Pensa bem. Então, a medicina está com o micróbio. Põe máscara para não pegar o micróbio, não pegar o vírus, lava a mão, passa álcool, toma antibiótico, matar o micróbio. Mas a causa é as toxinas. As toxinas têm origem na mácula. É totalmente espiritual. Não tem como fugir. Então, o tratamento é espiritual para ter a boa saúde. A boa nova é que a gente tem o método espiritual nas nossas mãos para resolver a nossa saúde, a saúde de nossos familiares e de quem a gente conseguir ajudar. É o Jorei, tem os ensinamentos das técnicas, tem que praticar bastante, bastante. Então a gente pensa, vamos começar a pensar na prática. A pessoa tá com uma doença lá, a gente ministra Jorei. O Jorei vai matar o micróbio. Não vai matar o micróbio, não. O Jorei não atinge o micróbio. O Jorei atinge a mácula. O Jorei faz o mesmo serviço que o micróbio está fazendo, que o vírus está fazendo. O vírus do Covid está fazendo o mesmo trabalho que o Jorei faz. A diferença é que o Jorei é mais eficiente, que é espírito. É mais rarefeito, é coisa divina. Então ameniza o sofrimento. Já o micróbio já está de uma forma material. Está comendo a toxina ali, está gerando sofrimento. Está gerando sofrimento. Mas é o mesmo trabalho. O Jorei atinge, então, a mácula. Ou pode dizer que o Jorei atinge a toxina. Mas para quem está mais aprofundado sabe que é a mácula. É que quando queima a mácula, a toxina é o reflexo material da mácula. Esse ponto é bom repetir bastante para ficar bem gravado. Então é isso. Olha só que maravilha. Esse livro, A Arte do Jorei, que o reverendo Minoru Nakahashi traduziu pra gente. Mas é muito bom, mas tem que estudar bastante, refletir, ler de novo. Para entrar, né? Para entrar, senão a gente lê tudo, aí passa, no outro dia esqueceu tudo também. Que é normal isso, mas Sama prevê isso. A gente lê a primeira vez, esquecer, então tem nada de anormal, totalmente dentro do previsto. Mas tem que repetir o estudo, né? Para poder chegar lá, no Cheshokaku. Ensinamento de Meishu Sama. Como extinguir as nuvens espirituais? O método para eliminar as impurezas do espírito me foi revelado por Deus. É o Jorei. Ao mesmo tempo, recebi
um poder divino especial para que eu possa transmiti-lo e ensiná-lo ao ser humano. Já expliquei a vocês a essência da causa das doenças. Poderia me aprofundar mais no assunto ainda, contudo, penetraria numa área mais religiosa. Como meu objetivo é facilitar a compreensão das pessoas leigas, vou apenas oferecer explicações, as mais claras possíveis, do ponto de vista da ciência divina. Como então se processa a eliminação das nuvens espirituais? É pelo jorei, a luz de Deus, canalizada através da palma da mão. Assim, quem o ministra dirige a palma da sua mão à parte do corpo afetada pela doença. Desse modo, é irradiada uma espécie de onda luminosa que penetra no corpo de quem está recebendo o jorei. Então, é interessante nesse ensinamento que a gente, lendo ele, não é que a gente percebe, né? Que Meixo Sama fala claramente que ele vai dar explicações para que as pessoas leigas entendam, não apenas os religiosos, os espiritualistas. Então ele tenta não aprofundar muito, não tenta aprofundar muito, sabe? Na mácula, no espírito, na composição do espírito do homem. Ele tenta ser o mais superficial possível, para falar de um jeito que uma pessoa ligada à ciência consiga compreender sem ter aquele preconceito de é religioso, tá falando groselha. Ele tem esse cuidado. Então tem ensinamento, e é por isso que tem algumas confusões, sabe? Algumas pessoas que têm tendência para terapia. Então é por isso que muitas vezes a pessoa lê muito ensinamento que fala de toxina, de tal, e a pessoa fica um pouco materialista, no sentido de só jorei, sem falar de Deus, sem espiritualidade, porque ela não capta que Meixo Sama põe esses ensinamentos para dar aquele primeiro degrau para o materialista entrar. Depois que o materialista entrar, aí você põe o segundo degrau já com a espiritualidade, com Deus, poder divino, para a pessoa despertar. Não adianta ficar levando a pessoa na mentira que ela acredita. Então, assim, isso é muito importante. É até uma coisa que algumas vezes eu e o reverendo Roberto a gente conversa. O terapeuta tem que saber o timing. Ele pode chegar com a terapia, mas ele tem que ter o timing. O timing não é demorado, não é rápido. A hora que a pessoa recebeu uma graça ali para já entrar com a espiritualidade, para jogar a responsabilidade da cura na espiritualidade. Jogar a responsabilidade para quem? Para Deus. Só, nossa, melhorei, obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, reverendo Roberto. Não. Vamos ali no altar que você vai conhecer quem foi que te curou, quem foi que te libertou, quem foi que te despertou. É esse rapaz aqui, ó, esse japonês aqui, ó. Chama Meixo Sama, o nome religioso dele, o nome de registro é Mokichi Okada. E ele se elevou, se uniu a Deus, e é ele que está emanando essa luz da barriga dele lá do mundo espiritual. Ele está ligado ao Supremo Deus. Ele e o Supremo Deus é um só. Então é ele. Então é a ele que você vai fazer gratidão. Aí você agradece a ele trazendo novas pessoas, que isso é o que o agrada. E se tiver a possibilidade de ajudar essa obra para que muitas pessoas a conheçam, pode fazer uma gratidão monetária também. Fica à vontade. Algo desse tipo, né? Mas assim, o mais importante é levar a pessoa para o altar. Aí é a hora dela ter a mudança de 180 graus no pensamento dela. Isso é materialista. Recebe uma cura de um cara com a mão lá. Ele pensa, puta, esse poder do universo é bom. Esse cara tem um poder mesmo, ó. A mão dele, a hora que o cara vem agradecer, aí você tira a responsabilidade de você. Até porque a gente não tem poder nenhum, né? Quem tá mais aprimorado sabe. É só ficar vaidoso, só ficar com uma vaidade a mais, achando que tem poder, que os milagres param na hora, acaba na hora. Isso daí é puxão de orelha, né? A pessoa acordar e falar, opa, peraí, eu já estava achando que era eu. Volta pro eixo. Então tá bom, voltando a refletir sobre o ensinamento, Meixo Sama falou a origem, né, das doenças. Agora ele está falando como extinguir as doenças. Como? A gente sabe, através do jorei, que foi revelado por Deus. Então Meixo Sama, além de receber esse poder, ele transmite e ensina para outros seres humanos defeituosos, pecadores, cheio de máculas, não é ninguém aprimorado, né? Ninguém iluminado, não, é eu, são vocês, tem essa permissão de canalizar o jorei, ou seja, uma luz de cura, anos-luz de qualquer espiritualidade, de qualquer monge yoga aí que não consegue metade, um terço do que a gente sem muito aprimoramento, vivendo o mundo do jeito que a gente vive, cheio de defeito, a gente manifesta esse poder, que é o poder direto de Deus, a gente só canaliza.
precisa. E o que mais que Meixo Sama fala? Meixo Sama fala que é só dirigir a palma da mão para a parte afetada. Que aí essa luz, essa onda de luz penetra no corpo da pessoa. Então, assim, muitas pessoas estudam mais tempo, mesmo quem não é terapeuta, já direciona a luz ali em tal lugar, em tal lugar. Só de direcionar a luz já é outro efeito, já é outro efeito. Às vezes eu converso com o reverendo Roberto, ele comenta, não, quando o problema é assim, eu ministro no fígado, eu ministro tal. Ele já está direcionando a luz, ele já não está com aquele sono de jorei que pega tudo, né? Esse sono do jorei que pega tudo, a luz é fraca, né? Um ensinamento anterior, de um estudo anterior, de uma aula anterior, Meixo Sama falou que a cura é demorada quando o jorei é ministrado de forma religiosa. Forma religiosa é quando levanta a mão assim e vai pegar, vai dar certo. Vai acertar o lugar, ou nem pensa que tem lugar para acertar. Agora, quando não é religioso, aí você mira. Não precisa ser terapeuta. Mirou, você já está dentro do conceito técnico que Meixo Sama ensinou. A técnica divina, não é técnica materialista, não. Vou dar continuidade aqui no ensinamento. Continuidade do ensinamento de Meixo Sama. Na verdade, essa onda de luz resulta da fusão do espírito do Sol, que eu denominei Kasso, essência do fogo, com a essência do ar e da água, suíço, e a da terra, doço. Para ficar bem claro, quero ressaltar mais uma vez que Kasso, essência do espírito do fogo, é na realidade composto de duas partes. Uma puramente visível, intocável, que é o espírito de Kasso, e outra material que corresponde ao corpo de Kasso. Essa última é identificada pela sensação de quentura, que pode ser percebida por qualquer pessoa. Em outras palavras, é o calor do fogo que a gente enxerga e sente. De outra parte, doço, o espírito da terra, corresponde ao corpo do ser humano, que é feito de barro. Então, quando o jorei é ministrado, ocorre uma fusão dos três elementos, caço, suíço e doço. Então, a luz composta por esses três elementos essenciais, quando irradiada para o espírito do homem, queima os elementos impuros que o envolvem, em forma de nuvens. Logo a seguir, tais impurezas, já queimadas, e agora correspondendo a uma espécie de cinza, vão ser expulsas do corpo, enquanto os elementos puros que permanecem são misturados ao soro sanguíneo. É, pois, este o processo pelo qual são eliminadas as causas das doenças, ou seja, as nuvens espirituais. Então, assim, esse ensinamento, né, Meixo Sama, né, eu fico maravilhado com Meixo Sama, né, todo mundo aqui fica maravilhado, mas eu fico maravilhado na profundidade dos escritos de Meixo Sama, né, porque a gente tem uma fé que ela não precisa ser aquela fé que é só fé, né, tem uma lógica, tudo ele põe uma lógica, e aqui nesse trecho do ensinamento, ele está explicando cientificamente como se processa, tintim por tintim. Por isso que é importante estudar, porque se não estudar, começa a achar um monte de coisa. Hoje em dia está em moda achar. Eu acho que a luz já está pegando a atmosfera inteira, então agora é só pensar, é só sonem, agora mudou. Começa a viajar na maionese, se não estudar os escritos divinos. Então aqui Meixo Sama está explicando claramente: fogo, o espírito da água e o espírito da terra. O espírito da terra é o corpo do ser humano. O corpo do ser humano veio do barro, né? Está até na Bíblia. A povo fala, veio do barro. Mas é só a gente raciocinar, né? Se a gente veio da terra ou não. Só pensar. O que a gente se alimenta? De carne? Carne de boi? Não é carne de boi. Carne de galinha, e a gente também come cereais, né, batatas, leguminosas, verduras. Então a carne do boi, da galinha, de onde que vem? Eles se alimentam de a galinha de milho, né, e outras coisas. O boi se alimenta de capim. De onde vem o capim? Do solo, da terra. De onde vem o milho? Vem do solo, vem da terra, né? A gente come batatas, vegetais. Da onde vem? Da terra. Então o homem é feito de terra. Claro que a natureza, na sua perfeição, cria vegetais saborosos, que têm origem na terra. É da terra, vem da terra. Sem a terra ali não vem. O pessoal inventa aí fazer vegetais
na água, mas eles colocam lá o nitrogênio na água, né? Eles colocam o nitrogênio, que é a base da terra, na água. É uma química, né? Eles fazem uma química da terra. Então o homem veio da terra. Então o Jorei, o que ele é? A luz divina, a meditação está explicando que não é a luz, aquele calor que a gente sente, nem o brilho que a gente vê. É a parte espiritual. Parte espiritual. A luz, o calor é a parte material. Então é a luz, né, do fogo, a energia do fogo, a energia da água e a energia do solo. Essa trilogia que consegue purificar, queimar as nuvens espirituais, as máculas. Essa trilogia, ou seja, depende do homem para queimar as nuvens espirituais, as máculas. O que são as máculas? São os pecados. Então as máculas são os pecados. O que queima as máculas? O que queima os pecados? O Jorei precisa de quem para queimar o pecado? Precisa de um homem. Levantar a mãozinha lá para poder fazer a trilogia, ter o caço e a pessoa se restabelecer. É queimada as máculas, ela não precisa passar por sofrimento. É queimado a mácula, é queimado o pecado. Aí Medição me explica aqui, ó, tudo tintim por tintim. Caço, doço, isso, é energia do fogo, energia da água, energia do solo. Explica como é que procede, né? Tudo para ficar bem gravado na nossa mente, como que se processa, pra gente não inventar, né, moda. Aquelas modas, né, ficar falando também em nome das vertentes. Mas aquelas modas que tá em moda agora. O pessoal adora seguir moda nova, tal. Aí é só Sonnen agora, tal. O Jorei é pelo Sonnen. Aí o Peixe Sam me ensinou aqui, ó. Uma maravilha o jeito que ele ensinou. Perfeito. Perfeito demais. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Um forte abraço a todos.